Estamos estudando sobre o plano de Deus para a família. E o nosso estudo hoje é sobre o papel dado por Deus para os pais na família. Todos nós fazemos parte de uma família. Este é o plano de Deus. E nas últimas duas lições, nós vimos o papel dado por Deus para o marido e a esposa na família. E nesta lição, veremos o plano de Deus para abençoar a família através de um pai e de uma mãe, segundo o coração de Deus. Você tem a sua Bíblia? Então abra comigo em Salmo 127, verso 3. Nós queremos ver os filhos são herança de quem? Salmo 127, verso 3 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos, então, são presentes dados por Deus a nós, pais. Eles pertencem primeiramente a Deus e depois a nós como pais. Deus ama nossos filhos. Deus colocou nossos filhos em nossa família para sermos instrumentos da sua graça transformadora na vida de nossos filhos. Portanto, precisamos tomar todo cuidado como pais de buscarmos o reino de Deus e não o reino do eu. Fazermos a vontade de Deus e não a nossa vontade na criação de nossos filhos. Infelizmente, muitas vezes o que mais nos atrapalha como pais de sermos usados por Deus somos nós mesmos. A nossa vontade de satisfazer o eu e não a Deus. Somos abençoados como pais quando nos colocamos nas mãos do Senhor, o único que pode transformar a nossa vida e a vida de nossos filhos. Então, muito importante lembrarmos que os filhos são herança do Senhor. Agora, voltando mais um pouco atrás na Bíblia para Deuteronômio, capítulo 6, e versos 4 e 5, qual a ordem de Deus dada por Moisés às famílias de Israel. Escute o que Moisés diz. Deuteronômio 6 e 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deus, então, colocou nós como pais na vida de nossos filhos para que nossos filhos conheçam e amem a Deus através de nós que somos pais, que conhecemos e amamos a Deus. O amor ao Deus único precisa primeiramente estar em nosso coração como pais, para depois ser transmitido aos nossos filhos. É o que diz em verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Portanto, a coisa mais importante para nós como pais é que nós andemos com Deus, que amemos a Ele de todo
o coração, para assim nós podermos espelhar a imagem de Deus para os nossos filhos, instruí-los nos caminhos de Deus, aproveitando as oportunidades do dia a dia para ensiná-los a viver para o Senhor. É o que ele diz no texto aqui. Devemos falar do Senhor em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Então, no dia a dia, aproveitar o tempo que temos com os filhos para falarmos do Senhor. E o livro de Provérbios é cheio de conselhos de pais para filhos. Conselhos para pais, conselhos para filhos. E eu recomendo ler um capítulo de Provérbios por dia. Tem 31 capítulos, o livro de Provérbios, leva um mês para ler, e aí nós começamos a ver os conselhos que Deus nos dá como pais e também que nós podemos dar aos nossos filhos. Este é o maior legado que nós, como pais, podemos deixar para os nossos filhos. Agora, isso requer tempo com os nossos filhos. E eu louvo a Deus pelo meu pai. É uma pessoa que deixou um legado maravilhoso na minha vida, na vida de minhas irmãs. Ele não possuía muitos recursos deste mundo, mas é um homem que ama a Deus. E este amor tão profundo por Deus, nós tivemos o privilégio de presenciar durante todos os anos da nossa criação. Então é um grande legado que você pode deixar para os seus filhos. Ser um pai, uma mãe que realmente ama ao Senhor. Agora mudando para o Novo Testamento, novamente em Efésios, capítulo 6, é um dos textos base que nós temos lido, Efésios 5 sobre marido e mulher, e agora em Efésios 6 sobre pais e filhos. E conforme Efésios 6 e 4, o que os pais não devem fazer? Vamos ver primeiro o que é que nós como pais não devemos fazer. Versículo 4 diz assim, Efésios 6 e 4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Nossos filhos são pecadores. Se nossos filhos não conhecem a Cristo, o eu reina na vida deles. Eles vão querer fazer o que eles bem querem. E assim também é com nós como pais. Se nós não conhecemos a Cristo, nós vamos querer fazer a nossa vontade. Mas se nós conhecermos ao Senhor Jesus, então a graça transformadora de Deus vai operar em nossa vida, em nossos corações, para que o reino de Deus tenha vitória sobre o reino do eu. E na medida em que nós obedecemos a palavra de Deus, na medida em que nós somos controlados pelo Espírito de Deus, então nós, como pais, podemos reconhecer o nosso pecado, podemos confessar esse pecado, receber o perdão de Deus e sermos abençoados por Ele com o desejo e o poder de mudar. É isso que diz em Filipenses 2 e 13. Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. E ao mesmo tempo, então, nós podemos instruir nossos filhos a fazerem a mesma coisa, a reconhecer o pecado, a confessar o pecado,
a receber o perdão de Deus pelo pecado. E então sermos abençoados para poder termos vidas transformadas. E os nossos filhos também. Agora, ao exercermos autoridade sobre nossos filhos, nós, como pais, não devemos provocá-los a ira, mas espelhar a autoridade de Deus de tal forma que os nossos filhos veem a bondade de Deus, a santidade de Deus, quão gracioso e perdoador é o nosso Deus. Pois nós somos para nossos filhos a face de Deus, o toque de Deus e até o tom de voz de Deus. Efésios 4:32 nos diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então nós devemos perdoar como Deus tem nos perdoado. Nós então devemos refletir o nosso Deus na vida de nossos filhos. E aqui vem uma pergunta importante. Será que os nossos filhos, observando as nossas vidas, o que é que eles entendem sobre o nosso Deus? Coisa de pensar e de refletir. Continuando então aqui em Efésios capítulo 6 e verso 4, não devemos provocar os filhos à ira. Então o que devemos fazer? Diz aqui o texto: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os filhos necessitam de Deus e de sua palavra, pois sem esta palavra os nossos filhos não conhecerão a Deus e nem viverão para Ele. Nossos filhos nascem pecadores e precisam de pais que os instruam na palavra, que pode torná-los sábios para a salvação pela fé em Cristo. E assim nós podemos ensinar nossos filhos a obedecer à palavra de Deus, a confessar e deixar práticas pecaminosas descritas na palavra de Deus, a comprometer-se a uma nova maneira de viver segundo a palavra de Deus, sendo assim transformados por este Deus. É o que nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 14 em diante. Paulo fala a Timóteo, olha o que ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A mãe, a avó de Timóteo haviam ensinado Timóteo essas palavras de Deus desde a sua infância. Aqui diz Paulo: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é tão importante. Precisamos ensinar esta palavra para nossos filhos desde pequenos, para que conheçam a Cristo e para que tenham a vida transformada por Ele. Criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor
também requer o ensino da graça salvadora de Deus em Cristo na história das famílias desde Adão até as nossas famílias e a nossa vida hoje. Salmo 78, versos 3 e 4. O salmista diz assim: o que ouvimos, o que aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. É tão importante que nós ensinemos a nossos filhos, começando em Gênesis, desde Adão, mostrando a história redentora do nosso Deus, até chegarmos a Cristo, o Filho de Deus, que deu sua vida por nós. Então nós precisamos ensinar esta história redentora. Pai e mãe, apresente Cristo aos seus filhos. Fale sempre dele. Aproveite as oportunidades para falar de Cristo. Conduza os seus filhos a serem discípulos do Senhor Jesus. Jesus disse em Mateus 28 e 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esta é a grande comissão que Deus tem dado a cada um de nós que cremos em Cristo. E nós precisamos começar por nossa família, fazer discípulos de nossa família. Então, vimos aqui alguns textos importantes da palavra de Deus sobre a criação de filhos. Deus tem muito mais a nos falar, mas aqui temos uma base sólida que Deus nos dá. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para nós como pais agora, refletindo naquilo que nós acabamos de ver da palavra de Deus. Pais, será que nós reservamos tempo a cada dia um para o outro, para o nosso cônjuge, e também tempo com nossa família para investir na vida de nossos filhos? Ou será que nós somos desligados da vida de nossos filhos? Uma coisa muito boa é separar um tempo cada semana, ou uma noite, ou no sábado pela manhã, ou à tarde, ou à noite, ou domingo, um tempo para a família. Outra pergunta, pais: quanto tempo em cada dia nós passamos orando por nossos filhos, procurando desenvolver o caráter de Deus na vida de nossos filhos? Será que nós aproveitamos oportunidades para conversar com nossos filhos, falar com nossos filhos? Ou será que nós nos limitamos a falar o mínimo possível com os filhos? Talvez gritando com eles quando perdemos a paciência ou até ignorando nossos filhos. O que é que os nossos filhos, observando as nossas vidas como pais, pensam sobre o nosso Deus e Pai? Nós temos um grande privilégio de refletir o nosso Deus para os nossos filhos. Nós que somos pais, refletindo o nosso Deus e Pai celestial. O que é que os nossos filhos pensam sobre o nosso Deus, vendo a nossa
maneira de agir como pais. Cada filho que Deus nos dá é uma herança dele. E cada filho precisa de intervenção divina. Cada filho precisa da morte de Cristo na cruz em seu lugar. Pois o problema maior que cada um de nossos filhos tem é o pecado que está em seu coração. E só Cristo pode purificar e transformar o nosso coração. O salmista Davi diz em Salmo 51:10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Só Ele pode transformar o nosso coração. E como instrumentos de Deus na vida de nossos filhos, é importante que nós demonstremos aos nossos filhos a compaixão de Deus, a paciência de Deus, a graça de Deus, a verdade de Deus ao conduzir os nossos filhos aos pés do Senhor Jesus. E uma vez salvos por Cristo, é o nosso privilégio como pais de investir na vida de nossos filhos, de instruir nossos filhos a apropriarem-se do poder de Deus para terem vitória sobre o pecado em seu coração e trazer cada pensamento, sentimento, decisão, palavra e ação em adoração a Ele. Esta é a imagem de Deus restaurada em Cristo. Nós podemos pensar os pensamentos de Deus, temos as atitudes de Deus, as decisões de Deus, as ações de Deus, para que assim possamos adorá-lo e levar nossos filhos a fazerem a mesma coisa. Agora, pais, se nós temos falhado neste papel tão importante, e certamente todos nós falhamos, uns mais, outros talvez menos, mas quando nós falhamos neste papel tão importante de pastorear o coração de nossos filhos, de espelhar a imagem de Deus na vida de nossos filhos, nunca é tarde demais para nos arrepender de nossos pecados e começar a encher a nossa mente com a palavra de Deus, para poder instruir nossos filhos nos caminhos de Deus e assim ser um pai, ser uma mãe, segundo o coração de Deus. Pais, obedeçam a palavra de Deus. Andem em comunhão com Deus. E assim você terá o poder, você terá a graça e a sabedoria de Deus operando eficazmente em sua vida para guiar a sua família. Agora Deus me deu uma esposa auxiliadora maravilhosa e ela está aqui comigo hoje. Quero chamar ela aqui, a Raquel. Já há 41 anos estamos casados. Deus tem nos dado 3 filhos, 38, 36, 34 anos. Deus tem nos dado 10 netos. Tem sido uma bênção investir na vida de nossos filhos e de nossos netos. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida nesta questão tão importante de ser pai, de ser mãe, não hesite em entrar em contato conosco. O nosso WhatsApp, você pode entrar em contato pelo WhatsApp
99774-4145. 99774-4145. E será uma alegria para nós falar contigo, comunicar contigo e procurar te ajudar a ser o pai e a mãe segundo o coração de Deus. Deus já nos deu o privilégio de fazer isso para muitos casais espalhados aqui pelo nosso Brasil. Então, obrigado, Raquel. Queria pelo menos que vocês a conhecessem. Então, será uma alegria lhe ajudar, ok? Na próxima lição, veremos o que Deus requer de nós como filhos. Todos nós somos filhos. Alguns morando no teto, debaixo do teto, na casa dos pais, outros não. Mas nós queremos ver o que Deus requer de nós como filhos. Até lá.